O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe então um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então alguns mestres da lei pensaram: esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer: os teus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse então o paralítico: levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com muito medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras deste santo evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Vamos lá então, sentindo essa palavra de Deus em nós. Vamos lá mergulhando naquilo que Deus quer nos falar nessa noite. Acolhamos, partindo daquele que vai nos formar, que é o Espírito Santo. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus, com seus olhos fechados. O Espírito de Deus se move neste lugar. Ele está aqui. Está aqui para consolar. Ele está aqui. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim. Move-te em mim. Oh, oh. Toca minha mente, meu coração. Enche minha vida do teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Move-te em mim, Espírito Santo, com força. Move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente e o meu coração. Enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Amém? Amém. Amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, quando eu ouço a palavra de Deus, da forma que eu a ouvi através de Mateus, me sobe assim, sabe? Como se fosse uma alegria muito grande, um fogo do Espírito Santo, porque o que mais me chamou sempre a atenção das coisas que eu vivi nesse mundo, do meu tempo de vida nesse mundo, melhor dizendo, eu sempre fui assim, muito impressionado, entusiasmado com as obras de Deus. Eu não sei se é porque eu morava na Canção Nova, então nos acampamentos eu via pessoas sendo libertas do demônio, eu via pessoas levantar de cadeira de roda, então eram muitas coisas que a gente via. Eu sou assim, sabe,
muito assim, digamos, eu estou tentando arrumar uma palavra para identificar isso melhor, mas seria, eu sou muito assim, cheio de vida, de entusiasmo pelas obras que Jesus fez, que Jesus faz. Jesus me encanta, porque Ele não é o Jesus do ontem, Ele é do hoje, Ele faz. Agora tem que ser dito uma coisa para nós nessa noite. De fato, o pecado, ele tem trazido muitos transtornos para nós. O pecado, gente, ele nos paralisa, ele nos atrofia. O pecado, ele rouba de nós sonhos. O pecado rouba de nós as nossas energias emocionais. O pecado rouba de nós perspectivas de futuro. Então, quando a gente pratica, ou melhor, quando a gente vive no pecado e tem o pecado como estilo de vida, porque tem gente que faz da vida de pecado um projeto pessoal. Quando você faz da sua vida de pecado, ou você vive no pecado e faz disso um projeto para a sua vida, você não conseguirá entender o que esse homem viveu aqui hoje. E aí eu vou começar com você com a primeira leitura. Porque acaba uma leitura entrando no contexto da outra, naquilo que eu gostaria de falar, mas a primeira leitura me chamou a atenção demais. Gente, sabe qual que é a primeira atrofia, a primeira paralisia mencionada hoje na primeira leitura? Eu não sei se você que está aí nos acompanhando, assistindo, conseguiu entender, nem os que estão aqui hoje na casa de Deus. Foi dito a Amós é o profeta. Amós está profetizando no nome de Deus. Amós está dizendo para o povo de Israel assim: vocês vão perecer. Amós está dizendo assim: vocês vão ser exilados, vocês vão ser destruídos. O sacerdote de Betel vira para ele, Amazias, e diz para ele assim: olha, Amós, eu vou te dizer uma coisa, mas antes que ele fosse até Amós para dizer, isso que eu quero que você entenda. Tem gente, antes de eu dizer o que eu quero dizer, tem gente que quando você for dizer a verdade para ele, ele não vai te aceitar não, viu? Tem gente que não tem a capacidade de aceitar a verdade não, ele quer ficar na mentira. E ele quer te fazer aceitar a mentira que ele vive, para que você continue alimentando a doença que ele vive. Então o que aconteceu? A maldade do sacerdote Amazias foi muito grande. Amazias simplesmente olha para Amós, que está lá evangelizando, está lá anunciando, que se Israel não arrependesse do pecado, se aquele povo não se convertesse, aquele povo seria destruído. O que acontece? Ele imediatamente vai ao rei Jeroboão e fala com o rei Jeroboão assim: olha, tem um profeta aí, o nome dele é Amós, e Amós está falando para todo mundo da cidade de Brasília de Minas. Tem que contextualizar, né? Está dizendo para toda a cidade de Brasília de Minas, de Governador Valadares, de Montes Claros, de Belo Horizonte, de São Paulo, lá de Sapiranga, de Vista Serrana, seja a sua cidade. Amós está dizendo que, olha, por causa da situação do pecado do nosso povo, o rei vai ser exilado e a cidade vai ser destruída. O rei fica pensando: esse rapaz, ele deve estar fazendo um jogo político, porque na hora o que entra é o contexto político. O rei na hora pensou: esse cara está conspirando contra mim, ele está querendo fazer algum jogo político para me derrubar. O sacerdote é tão engenhoso na maldade, que chega perto de Amós e fala com Amós assim: olha, quem sabe você não procura, olha o que a palavra de Deus fala, quem sabe você não procura ganhar seu pão e exercer a sua profecia em outro lugar, porque essa cidade aqui é uma cidade do rei, o santuário que existe aqui é o santuário que o rei congrega. Quem sabe você vai para outro lugar. Mas aí, gente, aquele que é da verdade, vive na verdade, não tem medo da verdade, aquele que é sincero consigo mesmo, não tem medo de dar respostas. O profeta imediatamente vira para o sacerdote do templo e fala com ele assim: olha, eu vou te dizer uma coisinha que talvez o seu Deus não conheça, porque o meu Deus mandou dizer. Então eu vou dizer para você nesse momento: olha, eu não sou profeta. Depois você pode abrir a sua Bíblia aí, olha, Amós capítulo 7, e esse é o versículo 14, Amós 7, 14, o profeta diz assim: eu não sou profeta,
eu não sou filho de profeta, sou pastor de gado e cultivo sicômoros. Eu não vivo como você vive não, meu amigo. Eu gostei demais dessa resposta do profeta. O profeta vira para aquele que está lá fazendo a engenhosidade do mal, aquele que está atrofiado pela inveja, pela maldade, pela falsidade, que é o sacerdote, vira para ele e fala assim: eu não estou como você não. Você que fica aí na corte do rei, bebendo aí, comendo os manjares dos deuses, eu não preciso disso não. Eu tenho profissão, eu vivo do suor do meu rosto. Mas eu vou dizer para você que está tentando jogar o rei contra mim e está tentando me intimidar. Por isso que eu vou dizer para você, quando alguém tentar te intimidar, vira para a pessoa e fala assim: o Deus que eu sirvo não me permite sucumbir ao medo, sucumbir à fragilidade de ter que regressar. Não, se eu estou na verdade, eu sustento a verdade. E o que aconteceu? Ele diz imediatamente: olha, o Deus que eu sirvo é grande demais. E eu vou te dizer, ó sacerdote de Betel, ó sacerdote de Jeroboão, o que vai acontecer com você? Olha, tua mulher se prostituirá na cidade, ela será uma prostituta, teus filhos e filhas morrerão pela espada, tuas terras serão todas tomadas, eles vão lotear a sua terra toda, tudo aquilo que você conquistou de forma ilícita. E ainda vou dizer, Israel será levado para o cativeiro. Olha o que o profeta fala. Esse é profeta, não tem medo da verdade. A verdade tem que ser dita. E quantas vezes nós deixamos de ser profeta na nossa vida, na nossa casa? Deixamos de ser profeta até mesmo para mostrar às pessoas que de fato o caminho que elas estão levando não vai dar encanto nenhum, a não ser o caminho de ficar paralisado. O sacerdote pagou duramente, porque tentou fazer malícia. Olha como é que o cara é malicioso e está longe de nós, gente. Quantas vezes nós também passamos por isso? Eu até vou abrir um parênteses para dizer para você que eu tenho um amigo, que esse amigo tem um outro amigo que é meu amigo também em comum. Uma fofoca foi feita há muitos e muitos anos atrás, e essa pessoa ficou inimiga da outra, ou melhor, não ficou inimiga, ela ficou indiferente à outra por 7 anos. 7 anos a outra pessoa sem saber o que tinha feito, porque uma outra pessoa tinha feito uma jogada para poder acabar com a amizade dessas duas pessoas. Então tem gente que é engenhoso no mal, tem gente que é falso, nos trata bem, mas no primeiro momento quer nos derrubar, quer colocar pessoas contra a gente, quer colocar palavras na boca da gente. Por isso que a gente tem que ter muita cautela em dizer das coisas da vida da gente, porque Amós nem disse, e ele passou por toda essa situação, por toda essa conspiração. Só que, o que Jesus diz na palavra para nós? Nada de oculto que não venha a ser revelado. 7 anos depois, esse amigo meu descobriu, porque chegou um dia perto do outro, e falou assim: bom, eu não sei, passei 7 anos te vendo agir comigo com indiferença, passei 7 anos te vendo, me evitando nos lugares que eu chegava, eu nunca te fiz nada. Ele falou assim: pois eu vou te contar que fulano de tal disse isso e isso, que você queria acabar com a minha vida, que você queria me prejudicar, que você queria, de certa forma, puxar meu tapete, aquele sonho que eu queria não ia se realizar. Então, gente, custe o tempo que for, o que é verdade virá à tona. A verdade sempre prevalece. Isso para ilustrar a primeira leitura. Agora, quando chega no Evangelho, que também mostra um tipo de paralisia, a gente vê a dimensão do pecado, da alienação na vida do ser humano. Ninguém para perceber que é trazido um paralítico. Até aí todo mundo percebeu na leitura, foi trazido um paralítico. Aqueles homens perversos que trouxeram paralítico, é a mesma perversidade daquele Amazias, rei, ou melhor, sacerdote do rei, que tinha também feito a conspiração, porque ele chega com um paralítico e fala assim: esse homem está paralítico há muito tempo. Não pense que esse homem ficou paralítico da noite para o dia, não. Certamente seja um paralítico de nascença. Traz ali para Jesus, falando assim: vamos ver o que esse homem vai fazer, se esse homem é poderoso ou se esse homem é uma farsa. Traz ali aquele homem paralítico diante de Jesus.
E Jesus já olha para aqueles homens e vê a maldade do coração, mas olha também para pessoas que estavam ali com fé. A palavra de Deus diz que tinha pessoas com fé naquele dia. E quando a gente tem fé, Deus age por nós. Deus não quis nem saber ali na pessoa de Jesus, de fato, quem eram aqueles que estavam conspirando. Ele olhou para aquele homem e falou assim: olha, seus pecados estão perdoados. Por que Jesus falou para aquele homem que o pecado dele, os pecados estavam perdoados? Não era mais fácil, como ele mesmo diz, levanta-te, pega a sua cama e retorna para a sua casa, para a sua vida. Mas o que Jesus quis dizer para aquele homem? 2 elementos importantes. Primeiro, se você não consertar a vida errada que você tem, se você não for perdoado das coisas que você traz, você vai ser liberto aqui, fisicamente, mas vai voltar com a alma totalmente doente, e você vai voltar para a lama que você se encontrava. Por que não quer dizer que ele era paralítico, que ele ficava dentro de casa, que ele tinha uma vida certinha, não? Porque senão Jesus não tinha perdoado o pecado dele. Se perdoou o pecado, porque tinha pecado para perdoar. E se por sinal o pecado foi o primeiro que Jesus perdoou, é porque o pecado trazia paralisia para a vida daquele homem. Por isso, gente, quanto mais a gente confessa, é melhor. Porque a gente não sabe que pecado entrou na vida da gente que está paralisando, a gente não tem conhecimento. Bom, o segundo elemento que eu acho importantíssimo é quando Jesus vira para aquele homem e fala com ele assim: coragem. Por que Jesus fala coragem para quem está na paralisia? Porque se você não tiver coragem de enxergar a paralisia que você entrou nela, você vai morrer nela. Se você não tiver coragem de sair da situação que você se encontra nessa noite, você que nos acompanha e vocês que estão aqui, se você não tiver coragem de falar assim: olha, eu quero romper com isso que está me trazendo paralisia, você vai continuar paralisada. Você vai continuar paralisado. Porque tem coisas que chegam na vida da gente que é para paralisar mesmo. Tem coisas que chegam na vida da gente que é para roubar da gente as energias, é para roubar da gente os sonhos, é para roubar da gente as alegrias, é para roubar da gente a perspectiva de futuro. Tem coisas que é para desanimar mesmo, é para prostrar mesmo. E não vem à toa não. Você já ouviu falar que quando o diabo não vem, manda secretário? Manda mesmo. E principalmente se você não estiver preparado ou preparada, cheio da graça de Deus, da vida de oração, da confissão em dia, e principalmente desalienado, porque o nosso sistema, ele aliena mesmo, que ele quer fazer você enxergar que o errado é o certo e o certo é o errado. Se você não tiver imbuído do Espírito Santo, você não consegue ter resposta, você não consegue sair. Mas eu termino dizendo, porque eu não quero delongar muito, o que Deus disse hoje para você e para mim: coragem. Coragem para quê? Você sabe para que Deus pede coragem para você nessa noite? Deus pede para você ter coragem. Qual que é a paralisia que você se encontra aqui? Você sabe de qual paralisia você tem. Mesmo que ela não esteja em você, porque você tenha renunciado através da confissão, ou através mesmo da consciência, mas você precisa entender: se você dá um passo em direção a determinadas situações na vida, você vai ficar paralisado. E todos nós sabemos o que nos paralisa. Todos nós sabemos qual que é o ponto fraco nosso. E gente, o demônio estuda a gente muito bem estudado. Quando você está ali com a promessa de Deus para chegar na sua vida, começa a vir pessoas desenterradas lá de não sei onde, para ter que chegar até você e começar a querer te derrubar. Eu começar com umas certas amizades que chega até você e fala assim: pois é, quanto tempo eu não te vejo, a gente podia marcar para sair, a gente podia marcar para se encontrar. E dali, daquele encontro, só Deus sabe as coisas antigas e velhas que vão vir na tona. Cuidado, porque quando Deus nos levanta de uma paralisia, o demônio quer colocar em outra. Cuidado. Temos que saber quais são os pontos fracos nossos, porque com muita facilidade a gente se atrofia. Cuidemos de nós, cuidemos da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual e das pessoas que a gente coloca na vida da gente. Cuidado. Amém.